Obrigado. Bom, boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Nosso irmão Ricardo vai cantar a música do nosso mentor Padre Germano, para a gente preparar o ambiente. Vou botar aqui o microfone para ficar melhor. Pronto. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAD é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, oh, oh. Já ia sentar. Obrigado, Ricardo. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O Espírito é o Emmanuel. E a mensagem diz assim: trabalho. E Jesus lhe respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Está em João, no capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas, né? Nunca tem, né? Estão sempre felizes, né? Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que foi conferido. A maioria revolta-se com o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. O trabalhador do campo preferia a cidade. O problema, contudo, não é o gênero da tarefa, mas o da compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo nato de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos, entre aspas, da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade, aqui Jesus. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Bom, meus irmãos, uma boa reflexão que a nossa mensagem traz, né? Muitos que reclamavam do trabalho, quando veio a pandemia, ficou desempregado, pensou, oh, meu Deus, como eu reclamei, agora eu não consigo nenhum.
Então, aqui ele começa falando do trabalho material, né? Do trabalho que nos dá o sustento da nossa família, do nosso sustento. E o trabalho é uma bênção. Porque a gente pode não estar satisfeito, vamos procurar melhorar, se profissionalizar, se capacitar para conquistar um outro melhor, mas enquanto não tem, a gente tem que agradecer muito a Deus. Porque se está ruim com o nosso, se tiver sem ele é muito pior. E a gente não está preparado ainda para essa reflexão. E o que mais se vê são pessoas reclamando. Porque a gente tem o mau hábito de olhar para quem está melhor. O outro está bem empregado, o outro tem dinheiro, o outro tem uma família maravilhosa, o outro... Mas a gente não olha para trás. Os que estão passando fome, estão catando comida no lixo. Esse a gente não quer olhar, né? É ruim, mas você não pode reclamar. Você já tem um alimento dentro de casa, já é uma dádiva de Deus. Porque tem irmãos que estão catando comida no lixo e não precisam ir muito longe daqui. Então, o agradecimento, o reconhecimento da misericórdia de Deus em qualquer situação que a gente se encontre tem que ser um exercício diário, para que a gente possa, né, aproveitar a oportunidade. E o trabalho pelo próximo, né, que a gente está buscando aqui, nós somos aprendizes do bem, ainda não somos totalmente do bem, né, mas estamos buscando o nosso aperfeiçoamento para que a gente possa ser cada vez mais um instrumento de Deus em benefício de todos nós. Então, meus irmãos, que a gente reflita um pouquinho essa mensagem tão pequena, tão simples, mas que é bastante profunda. Vamos elevar agora o pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela bênção desse dia, por termos aberto os olhos e amanhecido o dia, por termos tido a oportunidade de vivenciar mais um dia, muitas vezes difícil, sofrido, enfermidade, com decepções, mas superamos o dia. E um dia de cada vez, Jesus já nos ensinou. Obrigado, Pai, pela dádiva, pela bênção desse dia. E obrigado, Pai, por abrir essas portas para nos acolher, encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus, Mestre querido. Obrigado, Germano, pela sua dedicação incansável. Obrigado, espiritualidade amiga, que cuida de todos nós, encarnados e desencarnados. Que Deus, na sua infinita misericórdia, os ilumine cada vez mais, para que vocês sejam um instrumento de Deus para todos nós ainda tão necessitados. Pedir a espiritualidade amiga, nesse momento de estudo, que possa envolver, que possa intuir, que possa inspirar o nosso querido irmão Jorge Valério, que fará uso da palavra, para que ele traga um pouquinho das reflexões que a gente precisa fazer para sairmos daqui um pouco melhores. E assim, Pai, agradecidos por essa oportunidade, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião. E mais uma vez, nosso muito obrigado, nosso irmão, que vem de longe, com muito amor e boa vontade, dividir um pouco desses conhecimentos que adquiriu. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos e é bom revê-los. Bom, o nosso assunto, vocês sabem, de cor e salteado, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. São 1019, tá? Mas a primeira, vocês sabem. Tá? Então, mas a penúltima e a última, poucos devem lembrar. A gente nunca chega, né? Então, vamos tratar das duas. Tá? A 1018 diz o seguinte: em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E a 1019, nós vamos adentrar. O reino de Deus poderá implantar-se algum dia na Terra? Indagações importantes. Mas vamos voltar ao texto completo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que fala: meu reino não é deste mundo, é uma afirmativa do Mestre Jesus, né? E vamos ver em que situação, em que momento ele falou isso.
Então está lá em João, tendo Pilatos, aquele que lavou as mãos, entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino, agora que é importante, ainda não é aqui. Ainda. Porque vai ser. Ora, por que esse esforço nosso aqui? Nós poderíamos estar vendo uns doramas por aí, que agora é a paixão, né? Então a gente podia estar vendo, não é nada demais, eu assisto de vez em quando. Eles prendem, né? Não é nada demais. Tem até um lazer saudável, né? Mas nós sabemos que nós temos outras obrigações. Todos nós sabemos aqui, pelo menos na grande maioria, que a nossa presença aqui no plano físico é temporária. Mais cedo ou mais tarde, retornamos e vamos prestar as contas, né? Do nosso modo vivendi, nosso modo operante. Isso vai acontecer com todos nós. Tá? Pode haver umas tristezas um dos outros, né? Com uma situação assim, e interessante que os espíritas conhecem de onde vem, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos retornar. É temporário. Somos espíritos eternos, em experiências múltiplas. Né? Nós sabemos disso. Apesar que nós sabemos que existem religiões, as chamadas dogmáticas, né? Em que elas não acreditam na pré-existência da alma. Elas acreditam que no nascimento, se não mudou, é que a alma é criada. E a partir daí você, numa vida, só numa existência corporal, que não dá tempo para a gente aprender o que a gente aprendeu, porque também varia, né? É uma variedade de mortes, de retorno a esse mundo, e a partir daí fica determinado um céu ou um inferno. E tem um problema sério também, que é que se você for para o céu, você fica impedido daqueles que você ama, que cometeram os enganos, for para o inferno, não tem mais contato. Ele não conseguirá sair do inferno. Com um Deus justo e amoroso, Pai e Criador, seria bem cruel. Então, é necessário tempo. O tempo para que cada um de nós possamos desenvolver a inteligência e a moral. As duas asas, né? Sabemos que a inteligência é muito mais fácil do que a moral. A moral mexe com o sentimento, com o nosso íntimo. Então, temos uma dificuldade maior em adquiri-la. Os bons sentimentos, as virtudes. Porque nós vamos ver, por exemplo, homens inteligentíssimos e mulheres também, tá? Que têm uma inteligência mais acima da média, né? E, na verdade, fazem coisas prejudiciais a indivíduos ou à própria sociedade. Desenvolve equipamentos, instrumentos que vão criar grandes danos. Né? Então, nós espíritas sabemos disso. Então, quando Jesus afirmou isso a Pilatos, ainda não, porque ele sabia. Jesus é nosso irmão maior. Se ele disse que antes de Abraão ele já era, e coloque antes disso. Se nós vamos ver o planeta Terra, né? Só uma lembrança, vocês já viram falar nesse telescópio que foi lançado, James Webb, né? Desculpe o meu inglês, tá? O português já é difícil, ainda mais inglês. Se eu tive nacionalidade de um país em existência passada do inglês, esqueci completamente, não lembro de nada. Então, esse telescópio foi lançado e ele tem um poder maior de visualização. Então, ele ultrapassou as barreiras dos anteriores. Então, de repente, ele foi ao fundo do universo.
E ele descobriu simplesmente 1 trilhão de galáxias. É muita coisa, gente. 1 trilhão? Eu fiquei pensando, eu escutei direito. É 1 trilhão. Cada galáxia tem bilhões de mundos. A grandeza de Deus não tem como pensar. É uma coisa muito grande. E a Terra, então, a casa do Pai é o universo. Nós fazemos parte desse universo. E também nós sabemos com a doutrina espírita que esse universo tem as casas, elas são de acordo com seus habitantes. E como Deus cria incessantemente, evidentemente nós vamos ter aqueles que estão mais à frente, que adquiriram os valores intelectos morais através de seus esforços, que o progresso é filha do trabalho. Se existem, por exemplo, os espíritos hoje que nós admiramos, Emmanuel, Joana de Ângeles, Francisco Xavier, Mahatma Gandhi, Buda, exemplo, e tantos outros, é porque eles realizaram um trabalho nas existências anteriores com mais fervor, com mais determinação. Eles tiveram a opção lá atrás, e bota lá atrás. Quem vê o livro há 2000 anos, vê lá, Publio Lentus, que nós sabemos que é Emmanuel. Quem é Emmanuel hoje? E quem foi Publio Lentus há 2022 anos? Um senador romano altamente orgulhoso e que, num diálogo com o Mestre Jesus, o recusou por César. Jesus indaga-o, está lá no livro há 2000 anos, aguarda a resposta dele, e o Mestre Jesus é interessante, olha só esse espírito. Ele não nos força nada. Até hoje, eu te aguardo. É emocionante, né? Ele nos ama. E nós não somos poucos, não. Hein? Quantos são? 8 bilhões? Não, 8 bilhões, né, no planeta Terra? Isso encarnados. Fora os desencarnados, que é uma proporção de 3 para 5, é muita gente no planeta. E nós somos responsabilidade dele. Ele, Jesus, é a primeira luz do nosso dia evolutivo. Ele nos recebeu do Pai para que pudesse fazer auxiliar na nossa caminhada. E ele nos aguarda. E não nos abandona. Às vezes, como a página, a gente fica meio, será que eu não estou abandonado não? Porque existem determinados momentos na existência em que a gente pensa, né? Largaram a gente. A gente conhece anjo guardião, espírito protetor, e tem amigos que nós fizemos, alguns já voltaram à parte espiritual, e outros que nós não lembramos ou momentaneamente, mas que quando voltar vamos rever. Eu andei te dando uma olhada a você quando estava encarnado. Te dei um conselho aqui, te dei uma orientação ali, evitei certas coisas que pudessem acontecer de errado e você tomar um caminho errado. A gente não vai ouvir isso, né? Então, nós somos cercados de espíritos que estão trabalhando em prol de outros e trabalhando para si mesmo. Porque à medida em que eu faço esse esforço para me melhorar, eu também auxilio a outros. E esse é o Mestre Jesus. O caminho, a verdade e a vida. É a porta. Quando dizem que ele é a salvação, é verdade. Ele é. Mas não é uma salvação instantânea. Que salvação é? Ele sabe que nós precisamos de um tempo. A existência corporal. Então ele diz, ainda não, para Pilatos. Porque ele nasceu num povo que acreditava em Deus único, judeus. Uma ilha cercada de povos politeístas. E foi aquele povo que acreditava no Deus único que foi o que crucificou. Mas ele já sabia, porque anteriormente seus enviados, né, aqueles que nós chamamos de os profetas, e ele mandou profetas em todos os cantos do planeta Terra anunciando ele.
Não foi só entre os judeus. Ele veio nos judeus porque ele tinha uma característica específica aos judeus. A crença num Deus único. Então era mais fácil para ele realizar o trabalho dele, que ele tinha pouco tempo. Então é didática. E eles foram multiplicar, como nós fazemos. Na conversa com amigo. Eu sou espírita. Mas você parece mais de outra religião. Cismavam que eu era católico. Sem nenhuma desmérito, tá, gente? Nenhum desmérito. Mas cismavam. Teve gente que me chamou até de padre. Teve. Eu já beijaram a minha mão. Na rua foi, porque eu estava na frente de uma igreja, bem vestido. Manga assim. E a pessoa pegou minha mão. Eu acho que, não sei se ele tinha bebido alguma coisa, mas ele pegou minha mão e eu não esperava. Ainda falou em italiano. Aí eu, né? Então, nós já passamos. Se não passamos nessa existência eu não passei, mas na outra, com certeza, nós passamos. Então, essas concepções, às vezes, nos é dada, mas é para uma caminhada. Então, nós divulgamos para um amigo, um para outro, né? Fulano, não, eu sou espírita. Alguns podem rejeitar, não dá muito, fazer cara feia. Eu tinha um colega de trabalho evangélico, né? E pastor, e ele não foi o único, teve outros. Ele disse, qual a sua religião? Sou espírita. Aí ele olhou para mim, era um senhor, né? Deve ter desencarnado. Ele olhava para mim, olhou, aí eu reguardei que ele ia perguntar alguma coisa. Você é feliz? Eu falei, sou feliz. Então, mas é interessante, né? Uma outra visão dele, né? Era um senhor, se aposentou logo em seguida. Então, nós convivemos e, individualmente, nós propagamos informações preciosas. Podem ou não aceitar. Como eu fui consolar uma senhora que eu conheci no ponto do ônibus, eu não sei a religião dela, ela estava com dificuldade de ver o ônibus, ela me utilizou que era mais novo, né? Eu usava óculos, eu usava, mas estava melhor, ela aumenta com o tempo, às vezes, né? Até estacionou de uns anos para cá. Então, ela veio conversando comigo, aí ela veio, estava meio triste, não, eu deixei passar os meus ônibus para aguardar o dela estava difícil para mim. Aí ela vai conversando, eu estou triste, eu perdi meu esposo há algum tempo, recentemente. Tá? Aí eu falei, não se preocupe, a vida não termina com a morte. A vida continua, somos espírito eterno. Ela fez uma cara feia. Virou a cara e saiu de perto de mim. Eu não pude esperar o ônibus para ela. Aconteceu na Ilha do Governador. Faz muito tempo isso. Então você vê, nem sempre é receptível. Às vezes as suas... não é que eu queria doutrinar, eu queria consolar, mostrar a ela que a vida continua, que ela tivesse calma, paciência. Eu sei que dá saudade, a gente sente falta. Então, é esse aspecto. Então, com o tempo. Então, se a gente vê o planeta Terra, né, eu não sou professor de história, nem sou professor, mas eu estava vendo aqui a diferença entre pré-história e história, cada dentro do assunto. A pré-história não tinha escrita. Por utensílios, por coisas, as pessoas verificam. Ela durou 5 milhões de anos. E ela é se dividida em 3. Paleolítico, a idade da pedra lascada. Vocês já ouviram falar nisso, né? Durou 3 milhões de anos. Surge aí os primeiros hominídeos. Aqueles caras feios, esquisitos, todo cabeludo, né? Andava meio culpado, tá? Mas eram os primeiros, é o início. Não fomos criados simples e ignorantes? Sim, fomos criados espíritos simples e ignorantes. Para que pudesse, na nossa oportunidade que Deus nos dá, fizesse a nossa aquisição de intelecto morais com o tempo. Olha, 3 milhões de anos, gente, é muito tempo. Então surgiu primeiro os hominídeos, eles vão fazer um aprendizado. Aí, idade da pedra lascada. Nos outros 2 milhões de anos, vem a evolução. Evoluímos. O Neolítico, a idade da pedra polida. A pedra lascada. 3 milhões de anos. Ficamos 2 mil anos, 2 milhões de anos, como pedra polida. Porque a gente já sabia polir e preparar a pedra para corte. Olha só, gente.
Essa caminhada leva tempo. Dentro do assunto, Jesus ainda não. Então, ele estava no comando, mostrando-nos o caminho. Depois vem a idade dos metais, aí o homem já começa, descobre os metais, descobre como transformar esse metal em ferramentas. Começa as primeiras civilizações, grupos pequenos inicialmente. O aspecto físico, não vou aumentar esse detalhe, mas houve um enxerto de espíritos vindo de outros mundos, reencarnando na Terra, de mundos superiores à Terra. A Terra era um planeta primitivo, mas espíritos vindo de um planeta de prova e expiação, como está acontecendo conosco agora. Nós estamos numa prova. E eu fico até pensando, porque eu estou li uns livros de Manuel Filomeno Miranda, e os espíritos que orientam Manuel Filomeno Miranda nesse livro, através de Divaldo, eles falam, nós passamos por um momento grave do planeta. Aí eu fico pensando, é grave? Eu não estou vendo, mas aí a gente vê o risco de uma guerra atômica agora recente, conflitos por besteiras acontecendo em todos os cantos. Então nós estamos num período grave, que nem todos vão passar. Mas o Espírito nos fala, os que forem reprovados, como aconteceram com exilados de capelas que vieram para a Terra, para auxiliar esses hominídeos a desenvolver a tecnologia e também, como uma espécie de enxerto, melhorar o corpo físico. Interessante. Emmanuel fala sobre isso no seu livro. Melhorar, e por isso que nós estamos bonitos hoje. Eles trouxeram os genes e misturaram naquela, né, a espiral que nós temos, né, genético, para que pudéssemos melhorar os corpos físicos. E estão vindo agora, desde o ano 2000, o próprio Manuel Filomeno Miranda, espíritos vindo não mais de um mundo de prova e expiação, mas de um mundo que o Sol é de terceira grandeza, o nosso é de quinta. Espíritos já na ordem, lembra aquela escala espírita? Né? A escala espírita, espíritos aquela ordem, espíritos superiores, que não têm décimo anterior, que estão reencarnando desde o ano 2000, em todas as áreas, em todas as classes sociais, e ele mostra esses reencarnos, né? Ele entrevista-os, conversa com eles, e interessante que quando o espírito, no plano espiritual, conversa com eles, eles não respondem pela palavra. O cérebro, eles respondem, eles emitem imagens que o espírito de Emmanuel Filomeno Miranda e os outros veem como era o mundo deles. Olha só. Então, eles estão reencarnando para quê? Para dar um impulso nessa transição. Aí sim, como esses mundos, da onde eles vêm, já pode ser considerado um dos reinos do céu. Lembra a escala dos mundos? Primitivo, a Terra já passou. Prova expiação, estamos no fim. Regeneração é para onde estamos indo. E vai levar também o quê? Um tempo longo. Depois vem o quê? Os felizes e os divinos e ditosos, por último. São 5 categorias. Eles pertencem aos felizes já. Aí, como há solidariedade, a fraternidade entre os mundos, Jesus evoca, né, chama a participação deles para nos auxiliar nesse momento. Terão os reprovados? Estão como na sala de aula. Nem todos passam, terão os reprovados. Mas vão ter que fazer a sua caminhada para não atrapalhar quando a harmonia chegar aí a fraternidade entre nós, vão para outros mundos auxiliar aqueles que estão iniciando. Quando nós somos do mundo primitivo, olha só, a solidariedade que vai ocorrendo entre os mundos. E assim, realmente, vai um dia acontecer como Jesus afirmou. Meu reino não é desse mundo, mas vai ser. Porque eu estou trabalhando para isso. Na página inicial é um trabalho. Ele está trabalhando para isso. Pacientemente. Mas cabe a nós. E vocês sabem, né, como aquela regra da matemática, a regra é diretamente proporcional. Né? É inversamente proporcional e diretamente proporcional. À medida em que você conhece,
a sua Não, responsabilidade, proporção não, É. razão. ela aumenta. Então, ó, à medida que você conhece, então todo cristão conhece. Ser fraterno, ser digno, amar a Deus, amar o próximo. Apesar que a gente fica em dúvida às vezes, está bem claro, amar o próximo, e a pessoa quer trabalhar contra, né? Mas está lá. Se nós sabemos disso, há uma responsabilidade maior. Se faltarmos com esse dever. Mas nada é eterno nesse sentido do mal. O mal é temporário, é ignorância. Então, ainda não, quando Jesus afirmou a Pilatos, porque vai ser. Mas é um trabalho longo. Viu? Essa história que eu fiz é para a gente ver quanto tempo nós levamos para chegar aqui. E a jornada, dizem os espíritos, que nós ainda estamos não muito longe do primitivismo, da barbárie. A distância que nos da barbárie ainda é curta com a relação à outra que nós temos que alcançar. E é uma luta individual. Então, nós encontramos, no mundo que nós estamos, pessoas que, apesar do tumulto em volta, seja no lar, no trabalho, nas ruas, elas se mantêm serenas. Interessante, né? Imagine, eu lembrei, estava cantando a música do Padre Germano, lembrei de alguns detalhes do livro dele. O Padre Germano chegou a um ponto, né? Desculpe, vocês me corrijam, tinha lá na região que ele morava, uma pequena filete d'água natural correndo. Ele diz: quem beber de ti ficará curado. O que aconteceu com a fonte? Todo mundo que era doente, que bebia da fonte, ficava curado. Está no livro, não sei se vocês lembram disso. Ele só falou isso. Que espírito é esse? E ele tinha um monte de desgosto. Só tinha problema. Tinha uma condessa, uma baronesa, que o procurava para fazer o confessionário. Eu lembrei da música, estava me lembrando desse detalhe. E ele, quando saía da igreja dele, que ele era simples, eles queriam fazer uma igreja bonita, não, minha igreja tem que ser simples. Ele, quando a via chegando, e ela era terrível. Ela era terrível. Uma mulher. Ele olhava assim, ele dava a minha volta, e falava assim: vem cá, não quero ouvir sua confissão. Como tua obrigação é ouvir minha confissão? Tu é um sacerdote, é obrigação. Não, sua confissão não, eu estou bem um dia para mim. Eu vou ouvir sua confissão, só tem crime, morte, destruição. Não quero ouvir sua confissão. Você tem obrigação? Não quero. E ele batia o pé firme. Ele tinha grande desgosto. Ele, um rei lá, ouviu no campo, caçando no campo, o rei e seu grupo, e ele viu o Padre Germano passando. Ele a sacou da espada e ia atingir o Padre Germano. Tirar a vida dele. Eles não gostavam dele, porque ele era firme. Ele dizia: nisso, uma donzela do campo, simples, vendo as cenas, fica em frente ao Padre Germano. O príncipe, quando vê, por que um príncipe ia? Uma donzela do campo, uma plebeia, ia impedir um príncipe? Ela não faz nada, ela simplesmente chega. Ele para o cavalo e guarda a espada. Porque aquela era conhecida dele no ontem e era melhor intelectual, moralmente do que ele. Ele lembrou. Então ele não fez o ato. Então, um exemplo, o Padre Germano, apesar daquele tumulto que existia em torno dele, das diferenças sociais, das injustiças sérias, mortes, ele mantinha-se firme, apesar de algumas queixas que ele tinha, ele mantinha-se firme. Por quê? O reino do céu estava dentro dele. E no nosso mundo nós vamos encontrar pessoas não são indiferentes. Nós estamos falando isso. Pessoa que eu sou indiferente, não me interessa as coisas. Não. Elas sentem, oram em silêncio ou agem, mas elas acreditam que esses espíritos já fizeram seu equilíbrio íntimo. Eles têm essa plena confiança que é passageiro, que é temporário.
e vieram para contribuir. E acabam que influenciando outros. Às vezes no lar, vem uma mãe e um pai, ou os dois, para um grupo de espíritos, né, receber como filho ou como parente, para conduzi-los. Ou às vezes num tempo religioso, independente de qual seja, nós vamos ver uma personagem, um homem ou uma mulher religiosa que conduz e levam várias outras pessoas a ter um comportamento digno. Seja um orador, seja um dirigente, ou seja um evangelizador. Um evangelizador, gente, trabalha às vezes tantos anos com uma criança, 5, 6 anos ou mais, vê a criança chegar à mocidade e o carinho, né, que ela dá as informações, não só a contribuição. Apesar das lutas do trabalho, das lutas pessoais nossas, às vezes você está com um equilíbrio. Um Francisco Xavier, um Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi fez tanto, foi alvejado pelas costas e virou e sorriu para aquele que atirou nele. Martin Luther King, também assassinado. Todos lutaram contra um sistema. Mahatma Gandhi, um país, a Inglaterra, dominando a Índia, como dominava tantos outros, oprimindo. Martin Luther King, a opressão racial nos Estados Unidos. Todos os dois foram assassinados. Mas nenhum dos dois odiaram, porque eles olharam aos seus agressores. Sem ódio. Porque nós sabemos que no mundo ainda, essas pessoas, elas sofrem perseguições, porque ainda nós não temos ainda essa visão, a grande maioria de nós, de ver aquele homem ou aquela mulher como um espírito missionário para nos ajudar a nossa caminhada evolutiva. Como esses estão em Alcione, que já estão reencarnando desde o ano 2000, segundo Manuel Filomeno Miranda Espírito, através de Divaldo Pereira Franco. Eles sabem o que vão sofrer. Aí perguntaram a ele, na entrevista, o Espírito Manuel Filomeno Miranda perguntou a ele: vocês sabem? Sim, sabemos. O que importa? Não importa. Porque nós queremos que vocês cresçam. Nós, né? Nós cresçamos. Então, o sacrifício vale a pena. Interessante, né? O sacrifício dentro de um lar, né? Falando uma célula pequena, dos pais, avós, alguns filhos, às vezes, com relação aos pais, aos avós. Quantos sacrifícios? Lembremos de, não sei se vocês conhecem, já viram falar, da Dona Ivone A. Dona Ivone, ela vem de uma existência que ela não era assim, tinha cometido pequenos erros, né? Normais em todos nós, né? E, inclusive, ela teve problema de suicídio, né? Um deles em Portugal, quando era uma adolescente. E quando, numa existência anterior, aí, tem até no livro, que ela desencarnou junto com um grupo de pessoas, e ela tinha que reencarnar, foi juntado esse grupo de pessoas para conversar antes da reencarnação. E teve um espírito que era muito simpático dela. Ele só ia reencarnar, não, ela precisava de ajuda. Aí, eu quero reencarnar com elas. Ele ia ser vizinho. Se eu não me engano, ia ser vizinho. Porque tem vizinho, parece que é da família, que ficam juntos, nascem na mesma rua e acabam desencarnando praticamente na mesma rua. Ele viria como vizinho, se eu não me engano, só para auxiliá-la no momento difícil. Gente, olha só. Ele nem na família ia reencarnar. Então vocês veem na solidariedade, no intuito de fazer com que nós realmente implantemos o reino. E Jesus sabe disso. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Gente, nós não estamos melhores. Tudo bem, tem problema, mas não estamos melhores que antes. Já pensou no Velho Oeste? O Velho Oeste, todo mundo andava armado e você não podia entrar no bar.
Porque sempre tinha alguém querendo te atirar em você. Que tinha um implicante. Né? Hoje vocês fazem, a gente encarna um no outro, né? Somente questão de time, né? Você encarna, eu tenho espíritas de vários times, colegas espíritas. Então no WhatsApp só vejo assim, eu torço com um time. Nunca usei um boné ou uma camisa, mas eu torço com um time. Aí eu só vejo assim, e o time vence o time que eu torço, ainda bota assim, ó, não sei, com piadas, eu curto, meus parabéns. Tá? E eles sabem, alguns deles sabem o motivo que eu torço. Ele fala, eu falo, meus parabéns. Então, vocês veem, é diferente. Você hoje, muitas vezes, não se preocupa com isso. Agora, não. A pessoa olhava para você, ou nem olhava. O fato do cara entrar e sentar, ele já provocava porque ele queria duelar com você. Dizem a lenda que nós apertamos as mãos, né? E que ela começou por quê? Porque na Idade Média, parece, não começou esse costume, porque era uma forma, dois homens não podiam se encontrar, porque eles acabam duelando, que achavam que um ia fazer mal ao outro. Olha só, então estipulou-se que deveria se estender um à outra mão e apertar, para mostrar o quê? Estavam desarmados. Olha só, interessante. Eu não sei se é verdade, mas eu li uma vez sobre isso. Para mostrar que não tinha má intenção um com o outro. Que se encontrasse 10 de cara. Então, esse reino dos céus, que é simbólico, que diz aqui, Jesus, né, os Espíritos, ele vai ser implantado. Mas é uma questão de tempo e de um esforço individual para cada um de nós. Então, como eu digo, nós estamos melhores hoje. Sim. Oscilamos. Tem dia que a gente fica chateado. Sim, tem que se controlar. Tem uns que tem que tomar remedinho, né? Um maracujá. Lá em casa a esposa guarda, ela toma um maracujá que tá caro. Então tem que aproveitar tudo. Ela tira o maracujá, guarda, né, a casca na geladeira e de vez em quando aí corta e vai no liquidificador depois, faz um suco para acalmar os ânimos. Né? Tá? Nós fizemos 37 anos de casado mês passado. Aí num abraço, ela falou, vamos chegar aos 40, tá legal, vou fazer força, faltam 37, faltam 3 ainda, não sei, no caminho pode acontecer, né? Então, fazer força. Então, são circunstâncias assim, que a gente vai levando a nossa existência em momentos difíceis, que todos nós temos, que não existe privilégio, seja posição social, sexo, não existe privilégio. Todos nós temos problemáticas e que têm que ser resolvidas. Então, viver no mundo com o céu, esse céu, né? Com um local de fraternidade, solidariedade, de paz, de ternura, ele pode ser feito por cada um de nós. Esse é o objetivo. Adquirir as virtudes da paciência, da caridade, ver o outro como irmão. Eu li um livro uma vez, acho que é do Leon Denis. O Espírito falava o seguinte, filho, quando você for na rua, olha para as outras pessoas com carinho. E olha quem está passando perto de você. E pense o seguinte, ele, como você, está fazendo os esforços para se melhorar. Eu estou falando em minhas palavras, é mais complexas. Todos nós estamos no esforço. E quando nos reunimos aqui, qual o objetivo? É justamente através dessas leituras que nós fazemos, das reflexões que nós fazemos, de conseguir essa paz, esse céu íntimo, que não vai se alterar por qualquer coisa que ocorra em torno de nós. Vamos poder o quê? Auxiliar, acalmar, que não é fácil, tá? Eu faço alguma experiência de vez em quando que dá vontade de explodir, né? E algumas vezes deixo-me levar, outras não. Então, é o quê? Nós oscilamos ainda, mas é um exercício constante. Um dia vai chegar o quê? Vai chegar um momento que seremos os pacificadores. Esse é o objetivo. A jornada foi grande para chegar até aqui. E ela não terminou. O aprendizado é constante. Por isso Jesus afirmou,
ele diz assim, ó, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Mas ele está trabalhando para que seja. Os missionários que vêm, como eu falei, do sistema de Alcione, vindo espíritos para nos auxiliar nas ciências, na moral, na educação. Todos ainda falam que aqueles espíritos que nós conhecemos como nobres, Sócrates, por exemplo, Platão e tantos outros da área da filosofia, eles também estão para reencarnar, olha só o momento. Nós vamos ter a oportunidade de ter à nossa volta, nos orientando, espíritos nobríssimos, que muitos deles, diríamos assim, não precisariam disso. Mas fazem por quê? Porque já nos amam. Eu me lembro de uma passagem, você sabe que nós somos ciumentos, né? Nós temos um ciúminho. Eu falo disso porque já faz algum tempo, antes da pandemia, lá em casa são 4 irmãos, já são todos adultos. Minha mamãe está com 85, ela fez agora. E eu fui na casa dela para acompanhá-la, ela mora sozinha num determinado local. E meu irmão também foi, mas ele foi para o carro, meu carro é maior, mais confortável, tem ar-condicionado, eu falei, vamos no nosso. Tá legal. Perder uma oportunidade dela. Aí eu sentei atrás e deixei a mamãe na frente com ele. Aí eu tô vendo a cena, foi linda. Mamãe passando a mão na cabecinha dele. Um homem já de 50 anos, 50 e pouco. Eu sou mais velho. Passando, achei lindo, mas me deu um ciúme. Eu falei assim, achei lindo, mas eu fiquei enciumado. Eu também queria uma passagem na mão na cabeça. Então, vocês veem como nós somos ainda. Né? Se for dizer que é um bom ciúme, não sei, é ciúme. Então, vocês veem que como nós somos ainda, somos oscilando. Né? De uma cena linda, de uma mãe acariciando um filho, que é meu irmão e eu sou filho dela, mas eu também queria uma passagem na mão, da cabeça. Então, são circunstâncias que nós... Então, nós temos esse momento. A necessidade de um controle, né? de um entender as circunstâncias. E existe amor. Por exemplo, tem pessoas que gostam mais de outras do que nós, mas gostam da gente um pouquinho, então vamos aproveitar. Tá? Então, inclusive, o que eu escutei essa semana, ou semana passada, é que assim, faz muitos amigos, tá? Nessa existência. Tudo bem, vou fazer um esforço. Né? Por quê? Porque quando você quiser reencarnar na outra, você tem um monte de gente para te receber. Porque essa fraternidade dessas pessoas, quando você precisa reencarnar, me aceita, eu posso ir aí, dar uma vaga. Então, você vai ter muitas pessoas, esse ambiente fraterno que a gente cria. Fulano, posso, tem que reencarnar, me aceita? Não posso, eu vou aceitar já 3, não sei o quê. Aí procura outro. Então, eles falaram isso, a gente fazer as amizades, não com interesse disso, mas amizades sinceras, que a gente vai encontrar pessoas que vão nos receber. Porque já existem vínculos entre nós. Então, esse reino vai ser implantado. E vai chegar um dia em que essas nossas dificuldades que nós temos, eu me lembro que meu irmão, eu pegava um carro emprestado com ele, eu desisti. Ele morava num prédio de 10 andares. Eu tinha alguma coisa... Aí, gente, eu ia num apartamento, aí ele me dava um mole de chave. Tinha umas 15 chaves para me pegar o carro. Eu tinha que passar por 10 portas de grade. Eu fui em cada uma. Eu não conhecia a chave, então eu tinha que experimentar. Até que eu cheguei no carro. Fui umas 2 vezes para depois não ver mais. Porque era um momento que eu fazia umas compras tal, do mês, então a gente era melhor desistir. Então, vocês já viram? Essas nossas preocupações, elas vão deixar de existir. Em sair, em ficar olhando, às vezes já faz muito tempo, eu trabalhava e só estava na Avenida Brasil de noite. E a Avenida Brasil, ali em Irajá, tinha umas passarelas, né, para o outro lado. Você soltava desse lado, eu tinha que passar para o outro lado. E eu ficava e soltava. Aí na frente da passarela tinha sempre uma pessoa, mas tinha uma senhora.
Quando ela me viu soltando e subindo a passarela, ela saiu correndo. Ela correu que a passarela, aquela de metal, balançava. E eu tive que esperar, porque com medo de mim. Ela não sabia nem quem era eu. Eu nunca a vi, mas ela com medo, era um lugar que acontecia determinadas coisas, ela disparou. Então, esse receio vai passar. A gente, claro, tomar cuidado, vamos tomar cuidado, vamos observar, olhar, mas isso vai deixar de existir um dia. E mesmo os espíritos que hoje consideramos rebeldes, a lei, a fraternidade, a solidariedade, eles, se não puderem continuar conosco, vai acontecer o que aconteceu com esses exilados de capela. Eles serão levados para um mundo lá naquela escala de mundos primitivos, porque, independente ainda de não ser fraterno, eles têm conhecimentos e experiências que eles vão passar para os outros, mas também vão desenvolver nesse sistema o quê? O seu potencial intelecto-moral. A saudade vai ser... Os egípcios construíram aquelas pirâmides, eles olhavam para os espaços, não só os egípcios, os hindus, os judeus, os hebreus e os arianos, eles olhavam para o espaço, sentiam uma saudade, alguma coisa, que eles olhavam para o espaço, era a saudade do mundo em que eles foram. Por isso que, para eles, eles eram anjos decaídos. Para eles, eles tinham perdido o paraíso. Por isso a ideia do paraíso. E para nós, terráqueos, eles eram anjos decaídos, porque a gente via que ele era superior. Olha só. Então eles tinham uma saudade. Quando eles cumpriram a missão deles, se renovaram, eles retornaram. Emmanuel, no livro dele, diz que os primeiros a retornarem à capela, depois de cumprir suas missões, foram os egípcios. Porque eles já tinham muito mais mérito que os outros, mas eles foram os primeiros a retornar. Pelos méritos e pelo trabalho que eles fizeram. Então, nós estamos vendo aí, gente, tá? Em que nossos esforços contribuem não só conosco, mas vai repercutir na sociedade que vivemos. Quando nós vemos espíritos melhorando o intelecto e moralmente e se unem para formar um lar, evidentemente que esse lar vai fazer o maior esforço o quê? Para que esses filhos também possam seguir determinado comportamento ético-moral. Não é isso? Isso vai acontecer. Então, olha, à medida em que nós melhoramos, nós vamos o quê? Auxiliando outros corações e o lar, célula da sociedade. Mesmo que eles forem rebeldes, a discipliná-los. A fazer eles terem uma outra visão da vida. A fazer respeitar o próximo. É essa a missão. Aí, já está na hora, né? Tá. Só para a gente terminar aqui, desculpe, a 1019, só para a gente terminar, tá? Então foi, em que sentido se deve entender a palavra de Cristo, meu reino não é desse mundo? Então nós conversamos sobre isso, né? Vimos por que razão, porque há necessidade da nossa melhora como espírito eterno, e isso está acontecendo, né? Por isso que a gente esquece o passado, né, gente? Não vai lembrar, não vai esquecer o passado, e a gente cometeu alguns erros e isso mexe com nós. E o 19, o reino do bem poderá implantar-se um dia na Terra? Sim. Já temos a resposta. Se nós nos melhorarmos, fizermos esforços nesse sentido. Aí sim. Imaginem vocês. Vai ser monótono ou bom? Bom. É bom. Não, porque para algumas pessoas pode ser considerado normal. Aqueles ainda indisciplinados, esse mundo vai ser muito monótono, tudo certinho, tudo direitinho. Não, tem gente que vai pensar assim. Mas você vê o tipo de espírito. Né? Mas isso, ele vai ter que desenvolver esse pensamento e vai acontecer. Né? Então, ele vai poder se à medida em que nós nos melhoremos e melhoremos também o ambiente. No caso nosso, a nossa casa, a Terra. Aí sim, ele vai ser implantado. Aí sim, nós poderemos dizermos que não parou. Porque existe outros objetivos a serem alcançados. Não é isso? Se chegarmos à regeneração,
a nossa melhora, mas existe ainda uma outra escala, felizes. Depois, os divinos e ditosos. Essa é a nossa caminhada. E sempre ajudando os que estão em retaguarda. Mesmo aqui, a quantos nós devemos agradecer por termos chegado aqui? A nossa professorinha lá do primário, essa semana ou mês passado, eu lembrei delas. Quis lembrar o nome, não lembrava mais. A ternura, o carinho, a chamada de atenção, que tinham também, para nos conduzir, nos auxiliar, para nos incentivar a estudar, a nos formar, esse esforço. Ela também participou dessa. Então, a gente tem muito a agradecer a muitas pessoas. E um dia nós chegaremos lá. É só realizarmos determinados esforços. Obrigado. Obrigado, meu irmão. É isso. Bom, são os nossos irmãos que vão assistir. Que Deus abençoe seus lares, seus corações, que tenham muita paz.